Primeiramente, vamos se prevenir, vamos se cuidar, certo? DJ Guga hoje veio com um assunto importante. Na luta contra o vírus com a batida do funk. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do coronavírus. Um vírus maligno, um vírus cruel. Para evitar, use álcool em gel. Tô passando papo, tô passando recado. Não beba do mesmo copo, não fume o mesmo cigarro. Pense bem na sua família, lave bem as mãos e de casa não sair. É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir. Então vamos nos prevenir. Então vamos nos prevenir. Então vamos nos prevenir. Água, sabão, álcool gel na mão. Água, sabão, álcool gel na mão. Vamos lutar, todos pelo mundão. Vamos lutar, todos pelo... Oi gente, eu sou a Paola e vou contar uma história para vocês. Oi amigos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aproveitando essa quarentena na medida do possível. Bom, como eu tô em casa, né, eu resolvi vir trazer esse vídeo pra vocês sobre o surgimento da fotografia e de como a sua evolução foi importante para o desenvolvimento do ser humano. Bom, então para começar o vídeo vamos voltar a 1000 anos atrás, quando um árabe chamado Alaquim de Bassora, ele percebeu que imagens da natureza estavam sendo projetadas na sua tenda por conta da luz do sol. Então, depois que ele descobriu isso, muitas das pessoas começaram a pesquisar sobre e artistas começaram a usufruir dessa técnica para fazer as suas pinturas. Inclusive o próprio Leonardo da Vinci também usufruiu disso. Então, depois de muita pesquisa, muitos anos depois, né, um francês chamado Joseph Niepce, ele começou a pesquisar sobre luz e imagem e o que essas duas coisas teriam em comum e como elas ficariam juntas. Então ele começou a pesquisar e descobriu como tirar fotografias temporárias. Essas fotografias temporárias, elas acabavam sumindo de acordo com o tempo porque elas eram dependentes da luz do sol. Então ele falou que ele queria uma fotografia que durasse por tempo indeterminado e foi isso que ele conseguiu em 1826. Então ele conseguiu a primeira fotografia com tempo determinado. É uma fotografia em preto e branco, ela não é nítida como a de hoje em dia, obviamente, mas foi uma descoberta muito importante que ele logo depois foi levar para a Inglaterra para mostrar sobre essa descoberta dele. Só que chegando lá, eles queriam saber detalhes sobre como ele tinha feito essa descoberta, mas ele não quis contar. E por conta disso, ele acabou não sendo reconhecido por esse feito. Mas ainda assim, foi considerado o pai da fotografia. E uma curiosidade sobre essa primeira foto, que eu mostrei na imagem para vocês, é que essa foto, para ser tirada, ela demorou cerca de 8 horas. Então é muito tempo para tirar uma foto, mas foi muito importante e totalmente importante para chegarmos onde estamos hoje. Então, em 1833, Niepce faleceu e deixou todas as suas pesquisas para um outro francês chamado Louis Daguerre. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Louis Daguerre, que foi conhecido por ser o segundo pai da fotografia. A princípio, muitas pessoas consideram ele mais importante na história da fotografia do que Niepce. Por quê? Vou explicar para vocês. Daguerre nasceu em 1784 na França e ele foi a pessoa que ficou responsável por fazer melhorias na invenção de Niepce. Então, Daguerre, ele tinha uma intenção que era de levar a fotografia para o mundo e fazer com que todas as pessoas, independente do seu financeiro, pudessem registrar momentos e ter esses momentos guardados para sempre, que é o que temos hoje, né? Que é a foto revelada que temos hoje. Então ele queria levar isso para o mundo.
E com isso ele foi atrás do governo, pediu apoio pro governo, apoio financeiro. Então o governo aceitou ajudar ele, então ele tinha o apoio do governo e com isso ele conseguiu construir uma máquina que ele nomeou de daguerreótipo. Essa máquina, ela foi muito comercializada na época, porém ela era muito grande, muito pesada, então não era uma máquina que a população toda tinha acesso, apenas pessoas que tinham mais condições, o que não era o propósito dele, mas foi o que ele conseguiu. Mas apesar de não ter alcançado esse propósito de levar a fotografia para o mundo e todas as pessoas tivessem acesso a essa máquina, ele ainda ajudou muito, porque essa invenção dele durava bem mais tempo para tirar uma foto do que a primeira fotografia de Niepce, que durava 8 horas. Então, vai entrar agora uma outra pessoa que foi importante, né, nessa evolução da fotografia. Seu nome era William Talbot. Bom, como eu estava dizendo, Niepce, ele tirou a primeira foto com duração de 8 horas, enquanto essa máquina que Daguerre inventou, ela demorava de 25 a 30 minutos, o que ainda era bastante. Então, qual foi o papel de Talbot? Talbot, ele percebeu que dava para fazer cópias dessas imagens, então ele inventou os negativos. Acho que todo mundo já viu e conhece os negativos, sabe o que é. Então foi Talbot o responsável por inventar esses negativos, na intenção de que tivesse melhorias, porque como demorava muito para tirar uma foto, ele queria ter mais produção da foto e que não demorasse tanto. Então esse papel foi fundamental e foi muito importante para a fotografia. Bom, depois de citar essas 3 pessoas que foram extremamente importantes para a evolução da fotografia, eu vou falar para vocês um pouco sobre a fotografia colorida, porque até então essas pessoas anteriores, elas só tinham descoberto a fotografia preto e branco. Então, a primeira fotografia colorida foi tirada em 1861, 35 anos depois da primeira foto, então demorou bastante, por James Maxwell. E qual foi a ideia dele? Ele tirou 3 fotos iguais, mesmo ângulo, mesma paisagem, mesma coisa. Por exemplo, eu paro aqui, aí tira 1, 2, 3, entendeu? 3 fotos. Cada foto, ele colocou um efeito diferente, uma cor diferente. Depois ele juntou essas 3 fotos e formou uma foto só colorida. Então era uma coisa bem trabalhosa por conta disso. Ela era de um custo alto e apenas pessoas de elite tinham essa oportunidade de ter. Bom, uma coisa que era bem complicada na época é a questão de laboratórios para impressão de fotografias, porque no mundo inteiro tinham apenas 25 laboratórios, o que tornava muito complicado para os fotógrafos. Então, apenas 40 anos depois, foi descoberta uma forma de tirar as fotografias com apenas um clique, e apenas na década de 70 que a fotografia colorida teve o preço igualado à fotografia preto e branco e parou de ser um objeto de elite. Depois disso, teve a fotografia digital, que também não é menos importante, né? Tô falando por último, mas também é muito importante. A fotografia digital, as primeiras fotografias digitais, elas tinham dispositivo analógico e só tiravam fotos em preto e branco. Então, apenas em 1990 que foi lançada a Kodak alguma coisa que eu esqueci, DCS-100, né, que já tirava fotografias coloridas. Então olha esse processo, gente, lá da primeira fotografia, a qual levava 8 horas para ser tirada, hoje em dia, em menos de 1 minuto, a gente tira uma fotografia, a gente posta e todo mundo vê, já tem muitas curtidas, muita gente visualizando. Então foi uma evolução gigantesca, né? E muito importante, porque hoje em dia a gente usa a fotografia para tudo. Para qualquer pessoa que você perguntar, tenha ela 60, 10 anos, vai saber te dizer o que é fotografia e vai ter usado a fotografia, então é muito importante. Porque também eu nem estaria gravando esse vídeo pra vocês se não fosse pela fotografia, né? Mas enfim,
Não vamos fugir do assunto, porque eu ainda tenho mais coisa pra falar. Só pra deixar registrado aqui no vídeo, a fotografia chegou no Brasil em 1840, no Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou explicar pra vocês sobre as primeiras fotografias e por que elas foram tão importantes para a sociedade. Calma aí que eu vou explicar. Sei que você não deve ter entendido o que eu falei, mas eu vou explicar. Uma das primeiras tipos de fotografias, estilos de fotografias, foi a fotografia de viagem. Por quê? Porque esses viajantes, eles carregavam seus equipamentos e tiravam fotos de outros países, de outros lugares e levavam as fotos até a população. Então, como a população antigamente não tinha tanto dinheiro, não tinha um financeiro tão bom para ir até esses lugares, eles conheciam através dessas fotografias. Então, isso aumentava a criatividade das pessoas, tanto para pintar, para pinturas, quanto para ideias de arquitetura, de decoração, tudo. Então, foi muito importante essa fotografia de viagem, até porque esses viajantes, eles enfrentavam sol quente, né? Enfrentavam perigos da natureza, enfrentavam desertos e aqueles equipamentos pesados, sabe? Que poderiam machucar a coluna. Então, eram diversos fatores que eles enfrentavam para poder levar essas fotos até a população. Outro estilo, né, importante é a fotografia de guerra. A fotografia de guerra, ela é muito interessante porque tem que ter muita coragem, né? Eram fotografias fotojornalísticas que retratavam o que estava acontecendo. Então, essas pessoas que tiravam, esses homens que tiravam essas fotografias, eles corriam muito risco de vida, risco real mesmo. Teve um homem que chegou a tirar 7.000 fotos. Na Guerra Civil eram usadas essas fotografias, então eles corriam mesmo riscos de vida só para levar o que estava acontecendo até as pessoas. Tem um filme que eu assisti no Netflix que retrata, não é bem uma fotografia de guerra, é a fotografia do nazismo, que tem a ver também. É um fotógrafo que ele corre risco para levar o que estava acontecendo durante o nazismo para a população. Como as pessoas sofriam, como aqueles homens eram torturados. Então ele correu risco de vidas reais, porque estavam tentando descobrir quem estava tirando essas fotografias, então estavam próximos a chegar nele. E, então é muito interessante. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui na edição, aqui embaixo ou em algum lugar da tela, e vou deixar pra vocês. É muito legal mesmo. E aí vamos pro terceiro tipo, que é a fotografia documental. A fotografia documental foi, assim, uma das mais importantes na minha opinião. Por quê? Nessa fotografia documental, os fotógrafos, eles procuravam fotografar violência de favela, fotografar trabalhadores mal pagos, crianças em orfanato, pessoas pobres, lugares de ladrões, tipo casas que ladrões estavam escondidos, bandidos. Então, isso ajudou a população a criar leis tanto de moradia para essas pessoas pobres, quanto trabalhistas para esses que trabalhavam igual condenados e tinham um salário baixíssimo. Então, a fotografia documental ajudou a sociedade a ter leis e a dar um equilíbrio econômico na sociedade. Então, na minha opinião, foi um dos tipos de fotografia mais importantes. Então, gente, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu trouxe para vocês imagens do primeiro museu, na verdade eu não sei se é o primeiro, mas é o museu mais velho de fotografia. Ele fica em Nova York, Estados Unidos, foi criado em 1949 e seu nome é George Eastman House. Então, lá dentro tem imagens dos pintores da época, dos fotógrafos, tem imagens de Daguerre, de Niepce, de como foi todo esse processo de desenvolvimento da fotografia.
Então, realmente é um museu muito interessante. Se porventura vocês tiverem essa oportunidade de conhecer, eu recomendo que vão, né, em Nova York e tal. Eu sei que se for pra Nova York, talvez não vai no museu, mas é bem legal. E outra coisa que eu trouxe pra vocês, que eu achei muito legal, é um site que durante minha pesquisa eu encontrei. É um site que ele recria pinturas antigas através da fotografia. Calma lá, que eu sei que vocês não devem ter entendido nada, né? Mas eu vou explicar e quando colocar as imagens vai ficar bem nítido pra vocês. Por exemplo, você tem um primo que você tirou uma foto de pequenininho, você tá deitada no colo dele e com uma roupa super engraçada, é uma foto bem legal, bem simbólica, e você quer recriar essa foto. Então, hoje em dia, você chama seu primo, você veste uma roupa parecida, você arruma um cenário meio parecido e tenta recriar essa foto na medida do possível. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Só que é uma recriação de pinturas. Então, tem uma pintura do Michelangelo, que eu acredito que é uma das mais conhecidas, que é a Criação de Adam, que tem um cara que tá assim, essa pessoa tá assim. Enfim, eu vou colocar aqui, em algum lugar. Então é uma pintura recriada de pessoas humanas, reais, que fotografaram essa recriação da pintura. Então é bem legal. Tem também quartos, tipo, tem um quarto que chama Quarto de alguém, mas recriaram esse quarto, fizeram esse cenário. Então eu acho interessante vocês estarem pesquisando isso, porque mostra todo o processo, né? Todo o processo lá do começo até hoje em dia, onde a gente já está recriando pinturas antigas. Então é toda uma evolução. E é isso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, então curtam, comentem aqui embaixo do vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e um abraço. Beijão e tchau, tchau. Essa sua descoberta, mas ainda assim ele ainda foi considerado o pai da arquitetura, que é um grande nome da arquitetura, Paula. Arquitetura. Puta merda. E teve uma descoberta muito importante, seu nome era Joseph Niepce. Joseph foi considerado o pai da arquitetura. Não vou aprender mesmo, né? Tava indo bem. Ai, que raiva. Ele acabou não sendo reconhecido por conta disso, mas ainda assim foi considerado o pai da arquitetura. Uma curiosidade importante sobre essa primeira fotografia. Pai da arquitetura não, Paula. Pai da fotografia. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês umas artes aplicadas sobre a fotografia, né, no período de hoje, né, hoje em dia. Então, calma aí, calma, respira, que eu sei que vocês entenderam. O que é arte aplicada? Por que você vai mostrar isso? Calma. Tem um museu que se chama George Eastman House. Ele fica em Nova York, ele fica em New York.